Hello, hello! Eu me chamo Leonardo, sou formado em Matemática pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, sou professor de Matemática e Física e sou estudante de Licenciatura em Computação, beleza? Simbora para mais um vídeo, e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre limites. Então, esse vídeo é especial para você que ou quer fazer uma faculdade de exatas ou está no começo de uma faculdade e não cursou o cálculo 1 ainda, certo? Então, simbora aprender! Então, beleza, chegamos aqui ao slide de hoje. Como eu falei, esse vídeo aqui é focado em quem está no início das disciplinas de cálculo ou que quer fazer uma faculdade de exatas, certo? Esse aqui é um conceito bastante utilizado, tipo, muito utilizado mesmo. Então, simbora. Primeiro, o que é que a gente vai falar? Ó, exercícios sobre limites. Então, nossa ideia de hoje é resolver alguns exercícios sobre limites. Aqui tem 6 exemplos que a gente vai resolver cada um, mostrar como se resolve passo a passo cada um. Beleza? Tem do básico para um pouquinho mais avançado. E a ideia é sair avançando cada vez mais. Mas para resolver esse tipo de questão, eu preciso saber o que é limite de uma função. Limite de uma função de forma escrita é o seguinte: o motivo dele é que a definição de limite ela é utilizada para mostrar como uma função se comporta ao aproximar de determinados pontos. Como assim? É mais fácil você entender a parte geométrica dele. Então, por exemplo, a gente tem aqui uma função, que eu chamei essa função de f de x, certo? E a minha ideia é estudar como a função vai se comportar ao me aproximar do ponto A. Então, ó, como eu me aproximo do 2, do x igual a 2, o que acontece com a minha função? Então, quando eu me aproximo do 2, quando eu faço limite, quando x tende a 2, de f de x, eu vou ver como é que ela se comporta. Quando ele se aproxima do x igual a 2, a altura da função é 2. Então, a resposta vai ser 2. De modo genérico, a gente tem limite quando x tende a A de f de x igual a L. É muito fácil isso aqui, basta substituir o valor, né? Se eu substituir 2 aqui dá a resposta. Calma, né? Nem sempre a gente consegue fazer isso. Vamos fazer alguns exemplos que dá para fazer isso e depois a gente faz alguns exemplos que não dá para fazer isso, certo? Uma coisa bastante importante para a gente vai estudar o limite de funções reais. Então, nosso conjunto padrão é o conjunto dos números reais. Então, como é o conjunto dos números reais, a gente precisa saber quais são os números que existem nos números reais. É muito fácil. Todo número existe nos números reais. Não. Tem alguns probleminhas que dá um conjunto dos números reais. Quais são esses probleminhas? A gente tem 2 grandes. Primeiro, nos números reais, a gente não consegue dividir um número por zero, certo? Se você testar na sua calculadora, acho que tem uma calculadora aqui no celular, vou aqui na calculadora e vou dividir, sei lá, 3 dividido por zero. Quando apertar igual, a calculadora vai mostrar não é possível dividir por zero, certo? Massa. Então ele não consegue dividir por zero. Esse é o primeiro problema que dá. E o segundo problema é que a gente não consegue fazer raiz quadrada de número negativo. Você pode fazer a mesma coisinha na sua calculadora e testar se você consegue calcular a raiz quadrada, por exemplo, de menos 25. Se a sua calculadora responder 5i, significa que ela não está no conjunto dos números reais, está no conjunto extra, que é o conjunto dos números complexos, que eu não vou abordar aqui nesse vídeo, certo? Então vamos lá. Antes de começar a responder, se você está gostando desse vídeo, dá aquela curtida que ajuda bastante e comenta o que você está achando do vídeo. Na verdade, comenta no final, é melhor, mas não se esquece de comentar. Compartilha, mostra o vídeo para os seus amigos que também querem fazer a faculdade de exatas. E é isso. Se inscreve no canal. Então, simbora. Massa. Então aqui, ó, para fazer o básico mesmo de cada questão, a gente vai utilizar uma ideia. São produtos notáveis. Esses produtos notáveis a gente aprende, se não me engano, no 3º ano, ensino médio, e no 8º ano. Só que não é dado muita ênfase nele, porque a gente consegue resolver coisas que não precisam utilizar realmente produtos notáveis. Mas aqui, nesse assunto, o jeito mais simples é você entender alguns produtos notáveis. Decorar mesmo. Quais são os que a gente tem que decorar? São os que envolvem o quadrado de um número. Por exemplo, a gente tem o quadrado da soma, o quadrado da diferença,
Tá? O produto da soma pela diferença, certo? A gente precisa memorizar isso daqui. Esse aqui são os do segundo grau. Também tem os do terceiro grau, que é o cubo da soma, o cubo da diferença, dividir A ao cubo mais B ao cubo dividido por A mais B, esse aqui, e A ao cubo menos B ao cubo dividido por A menos B, certo? É bastante importante que vocês escrevam esse produto, que a gente vai utilizar bastante ele no estudo de limites, certo? Então vamos lá. A gente já anotou? Anotou? Posso começar, né? Então vamos lá. Aqui agora ele vai responder as questões. Como é que a gente responde esses limites? É muito fácil, meu querido. Então vamos começar do jeito como essas são as questões iniciais. A gente vai ter um jeito mais simples de resolver. Como é? Então vamos começar na letra A. Na letra A a gente quer o limite quando x tende a 1 de x ao cubo menos 3. Perfeito? Como é que a gente resolve isso? O primeiro passo a fazer é a gente substituir. Onde tiver x, eu coloco 1. Se eu substituir e não der nenhum problema, lembre-se, problema que eu falo é número dividido por zero e raiz quadrada de número, raiz par de número negativo, certo? Isso é problema. Então se der problema a gente vai ter que fazer algum jeito de resolver isso aí. Aí se não der problema, é a resposta. Então vamos na letra A. Substituindo x por 1, a gente vai ter 1 ao cubo menos 3. 1 ao cubo é 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1. 1 menos 3 é menos 2. Menos 2 deu algum problema? Ou esse número existe nos números reais? Esse número existe. Então a resposta da letra A é menos 2. Viu como é simples? Vamos para a letra B. Limite quando x tende a 2 de raiz quadrada de x à quarta menos 8. Como é que a gente faz? Basta substituir. Então vamos lá. Raiz à quarta, onde tiver x eu coloco 2. De 2 elevado a 4 menos 8. 2 elevado a 4 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então 2 à quarta é igual a 16. Então vai ficar raiz quadrada de 16 menos 8. 16 menos 8 é 8. Então caso você queira simplificar, a resposta é 2 a raiz de 2. Esse número existe nos reais? Hugo, raiz quadrada de 2 não existe. Calma. Raiz quadrada 2 não é um número exato. Mas esse número, sim, ele existe nos números irracionais. Então, como os irracionais fazem parte dos números reais, 2 raiz de 2 é um número real. Então, ele existe sim. Perfeito? Então, massa. Vamos agora para uma maior. Olha o tamanho desse negócio. Letra C. Limite quando x tende a 2 disso aí. Como é que a gente faz? Eu substituir. Onde tem x, eu coloco 2. Vamos lá. 2 ao cubo, mais 2 vezes 2, mais 3, dividido por 2 à quarta, mais 5, certo? Isso tudo dentro de uma raiz. Vamos lá. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. 8. 2 vezes 2 dá 4. Então vai ficar 8 mais 4 mais 2, mais 3 em cima. Dividido por 4 mais 5. Perfeito. 8 mais 4, 12. 12 mais 3, então em cima fica 15. Embaixo fica 4 mais 5, 9. Beleza, então raiz de 15 sobre 9. Caso você queira continuar, a gente vai quebrar essa raiz. Um pedaço da raiz fica em cima e um pedaço da raiz fica embaixo. Isso é uma propriedade da raiz, certo? Raiz da divisão é igual à divisão das raízes. Então raiz de 15 a gente deixa aí. E embaixo, raiz de 9 é 3. Isso aqui não dá para simplificar. O raiz de 15 não é exato, mas esse número existe nos números irracionais, logo ele existe nos números reais também. Beleza? Isso existe. Então a resposta é raiz de 15 sobre 3. Nenhum problema até agora, né não? Vamos para mais uma. Mesma coisinha, né? Vamos substituir. Onde tem x, a gente coloca menos 3. Vamos lá. Menos 3 ao quadrado, menos 9, dividido por menos 3 mais 3. Menos 3 ao quadrado dá 9. 9 menos 9 dá 0. Menos 3 mais 3 dá 0 também. 0 dividido por 0, meu Deus do céu, explode. O que a gente faz para tirar isso aqui? Então, não, opa, volta. Não dá para fazer desse jeito.
Então como é que eu vou fazer agora? Então, ó, veja comigo. Percebe que esse aqui é um produto notável? Não percebe? E se eu fizer assim agora? É esse produto notável. Consegue perceber? Não? E agora? 9 não é 3 ao quadrado? Só que é o contrário desse produto notável. De vez de eu pegar o início, eu estou começando do final. A gente tem A vai ser x e B vai ser 3. Então, ou seja, x ao quadrado menos 3 ao quadrado é a mesma coisa que x mais 3 vezes x menos 3. Ou o contrário, tanto faz. A ordem dos fatores não altera o produto, os números reais. Certo? Então agora a gente tem x mais 3 em cima multiplicando e a gente tem x mais 3 embaixo multiplicando também. 1. Certo? Então agora a gente pode cortar. Sobrando então só x menos 3. Aqui você pode substituir. Limite quando x tende a menos 3 é só substituir. Menos 3. Então menos 3, menos 3. A resposta dá menos 6. Beleza, Hugo, então massa. Mas Hugo, por que esse número deu 0 sobre 0 e a gente calculou o limite? Pronto, você vai entender agora. A gente vai analisar essa questão geometricamente. O gráfico dessa função é isso daqui, ó. Se você percebeu, o ponto menos 3, o x igual a menos 3, ele não existe nessa função. Não existe. Então, como ele não existe, a gente não pode substituir. Certo? Então, como ele não existe, a gente tem que arranjar algum jeito de descobrir o que acontece quando a gente se aproxima dele. Então, o que é que a gente faz? A gente começa a se aproximar pelo lado esquerdo e pelo lado direito. Quando você se aproxima de x igual a menos 3, a função ela se aproxima de menos 6. Tá percebendo? E quando a gente vai para o lado direito e se aproxima de menos 3 pelo lado direito, a função se aproxima de menos 6 também. Então, quando a gente começa do lado esquerdo, a função se aproxima de menos 3. Quando a gente começa do lado direito, a função se aproxima também de menos 6. Ou seja, quando a gente se aproxima de menos, quando o x se aproxima de menos 3, a função se aproxima de menos 6. Por isso que o limite quando x tende a menos 3 dessa função é menos 6. Entendeu? Massa! Então agora a gente finalmente conseguiu entender a fala geométrica. O porquê que a gente calcula o limite. E o porquê que ele é tão importante. A gente quer analisar funções de modo geral. Se a gente quer analisar funções, a gente quer analisar inclusive os pontos que ela não existem. Então essa é a ideia. Perfeito? Então nessa questão aqui agora, se a gente substituir, vai dar a mesma coisinha. Então a partir de agora, as funções que eu substituir vai dar ruim. A letra E e a letra F também. Então o que é que a gente tem? A gente tem que fazer alguma artimanha para poder simplificar isso aí. E qual é essa artimanha? A artimanha que eu utilizei aqui foi notar que o x, ó, em cima, no numerador da função, o x está no 3x ao quadrado e o x aparece no menos x. Então a ideia que eu tive é colocar o x em evidência. Então, 3x ao quadrado, eu vou tirar um x daí. Quando eu tiro o x, vai sobrar 3x. Menos x, eu vou tirar x dali. Quando eu falo tirar, não é subtrair. Tirar é dividir aqui, certo? Então aqui eu vou dividir menos x por x. Quando eu coloco em evidência, eu divido. Divido a primeira parte e divido a segunda parte. Então, quando eu dividir menos x por x, vai dar menos 1. Ou seja, você acabou de perceber que tem 3x menos 1 em cima e tem 3x menos 1 embaixo. Então basta a gente cortar. Perfeito? Ou seja, o limite quando x tende a 1/3 de x é só substituir e a nossa resposta é 1/3. Perfeito? Vamos para a questão mais dificultosa hoje. Dificultosa mesmo. Então vamos lá. Limite quando x tende a 3 de x ao cubo menos 27 dividido por x menos 3. Então a nossa manha é fazer qual? O mesmo produto notável. A gente tem um produto notável que está aí aparecendo. Qual é o produto notável? Esse daqui. Certo? A gente tem... Eita. A gente tem o x ao cubo, mas a gente não tem o b ao cubo. E agora? Ficou melhor? 27 é a mesma coisa que 3 ao cubo. Então agora a gente tem igualzinho, ó. A vai ser x e b vai ser 3. Então vai ficar
parênteses, né? X menos 3, que multiplica x ao quadrado mais x vezes 3 mais 3 ao quadrado. A gente tem x menos 3 em cima, tem x menos 3 embaixo. Então a gente vai cortar, certo? Ou seja, basta a gente substituir. Então vamos substituir aqui, né? Quando x tende a 3, então vai ficar 3 ao quadrado mais 3 vezes 3 mais 9. 3 ao quadrado é 9, 3 vezes 3 é 9, 9 é 9. 9 mais 9, 18. 18 mais 9, 27. Então nossa resposta aqui é 27, certo? Então agora vamos para a nossa próxima tela. E era isso o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se não curtiu o vídeo, dá aquela curtida, ajuda bastante. Comente o que achou do vídeo e compartilha, mostre para os seus amigos que também estão estudando cálculo. É isso, cheiro, cheiro, bye bye!